Olá a todos! Hoje embarcamos numa viagem fascinante pelas montanhas andinas, uma viagem que nos levará a explorar uma das línguas mais antigas e historicamente ricas da América do Sul, o Quechua ou Quichua, se preferirem. Olá, sou o Constantino de Miguel e dou-vos as boas-vindas a um novo episódio do nosso canal Prime Group. A Inhacime, ou a língua do povo, o Quichua, é uma língua franca que atravessa culturas e tradições em toda a Cordilheira dos Andes. O Quichua resistiu ao teste do tempo e continua vivo, sendo falado por cerca de 10 milhões de pessoas na Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Argentina e Chile. O Quichua era a principal língua do Império Inca, um dos maiores e mais poderosos impérios das Américas antes da chegada dos europeus. Com a colonização espanhola, o Quichua começou a definhar, embora se deva saber que foram os missionários espanhóis que, com o objetivo de evangelizar os nativos, começaram a transcrever o Quichua usando o alfabeto latino. Estes primeiros esforços de transcrição e codificação foram muito importantes para a sobrevivência da língua, pois permitiram a criação de textos escritos em Quichua, incluindo gramáticas, dicionários e textos religiosos. Um dos mais antigos textos sobreviventes em Quichua é a Doutrina Cristiana e Catecismo para a Instrucción de los Indios, publicada no ano da Catedral, que inclui uma descrição da gramática Quichua e um dicionário Quichua espanhol. A gramática Quichua foi codificada e publicada 25 anos antes da inglesa. Durante o governo do vice-rei Francisco de Toledo, em 1500-709, foi ordenada a criação de uma cátedra da língua geral dos índios na Universidade Real e Pontifícia da Cidade dos Reis de Lima, atualmente a Universidade Nacional Maior de São Marcos. O primeiro professor de língua quechua foi o Dr. Juan de Balboa. O vice-rei estabeleceu que os estudantes não poderiam obter um bacharelato ou bachillerato sem terem estudado Quichua, uma vez que esta língua era importante para a administração e a evangelização. Esta medida seguiu-se à instalação da primeira tipografia no Peru. Para o vice-rei, a única forma eficaz de ensinar a doutrina naquela altura era preservar a runa simi imposta pelos incas. E para responder a esta exigência, pediu ao rei Filipe II que criasse cadeiras de Quichua na Universidade de Lima e autorizasse a impressão de um catecismo nesta língua. A revolta de Tupac Amaru no século XVIII pôs fim a esta política de manutenção do Quechua e as autoridades do vice-reinado e mais tarde os governos republicanos do Equador e do Peru promoveram o espanhol, que é a língua que prevalece sobre o Quechua mesmo nas comunidades andinas desde o século XX. Falemos agora das particularidades desta língua andina. Ao contrário do espanhol ou do inglês, o Quichua baseia-se num sistema gramatical aglutinativo, ou seja, utiliza sufixos e prefixos para alterar o significado das palavras. Isto pode tornar as palavras muito longas e complexas. Por exemplo, huasi, que significa casa, se dissermos huasi e acrescentarmos um icolares, um ie ou um icla, será a minha casa. Huasi cuna, ou seja, se acrescentarmos o sufixo cuna, seria as minhas casas. Huasi cuna pac, acrescentamos o sufixo pac e seria para as minhas casas. Tem também um sistema de 3 pessoas gramaticais, a primeira, a segunda e a terceira, mas não faz distinção de gênero. As palavras quichuas são acentuadas na penúltima sílaba. Por exemplo, nina, que significa fogo, wawa, bebê, yacu, água. A propósito, há muitas palavras de origem quichua que entraram no espanhol. Aqui estão algumas delas. Por exemplo, cancha, que originalmente significa curral, pampa ou grande planície, chacra, pomar, uazo, que é o cavaleiro chileno, guano, mate, minga, minga é trabalho comunitário, papa, choclo, etc., etc., etc. É importante notar que existe uma grande diversidade dentro do Quichua, com muitas variantes dialectais diferentes. Algumas destas variantes são mutuamente inteligíveis,
enquanto outras são tão diferentes que os falantes de diferentes variantes do Quechua podem ter dificuldade em compreender-se uns aos outros. Quanto à escrita, embora os incas tivessem um sistema baseado em cordas atadas chamadas quipus, a escrita Quechua moderna baseia-se no alfabeto latino, com algumas adaptações para representar sons específicos da língua. O futuro do Quechua, como o de muitas línguas indígenas, é incerto, mas não necessariamente sombrio. Embora o número de falantes de Quechua tenha diminuído ao longo do tempo devido a fatores como a urbanização, a globalização e as políticas de assimilação cultural, nos últimos anos tem havido também um ressurgimento do interesse pela língua e cultura Quechua. Estes esforços incluem programas de educação bilíngue, a utilização do Quechua nos meios de comunicação social, bem como a promoção da literatura e da música em Quechua. No Peru, por exemplo, o governo implementou programas de educação bilíngue Quechua-espanhol em algumas áreas com uma elevada população de língua Quechua. Na era digital, o Quechua também está a ganhar presença. As aplicações de aprendizagem de línguas, os dicionários em linha e os sítios de redes sociais estão também disponíveis em Quechua. Além disso, a nível internacional, o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e das suas línguas contribuiu para tornar mais visível a importância da preservação de línguas como o Quechua. A Unesco, por exemplo, reconheceu o Quechua como patrimônio cultural e material, o que incentivou os esforços para a sua preservação. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do nosso canal Prime Group. Lembrem-se, se gostaram do conteúdo, já agora não se esqueçam de subscrever e ativar as notificações para ficarem a par dos nossos vídeos. Chamo-me Constantino de Miguel e antes de dizer Tupananchi Escama ou até breve em Quechua, quero agradecer o vosso tempo e atenção. Vemo-nos no próximo vídeo.